Deus é bom todo tempo Deus é. Lucas 21. Obrigado, Ju. Vou beber já. Temos que beber água, porque senão desidrata. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Senhor amado, completa a obra aqui nessa noite, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua vontade, que possamos ser maravilhosamente forjados pela tua palavra, preparados pela tua palavra, avivados em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém e amém. Não escutei o amém? Eu faço isso, não sei porquê, eu falo amém e amém, mas falando um amém tá bom. O amém, você concorda comigo. No mundo espiritual não tem cartório, tem a palavra de duas testemunhas. Quando eu promulgo algo e você diz amém, aleluia, você concorda comigo. Concordando comigo, é ligado no céu. Deus vai te abençoar. O que você faz? Aí sou eu e você. Aí, na palavra de duas testemunhas é confirmada, né? Então, você não glorifica para a vaidade de ninguém, você glorifica para a concordância. Eu digo, o diabo é um demônio derrotado, você glorifica. Então não é só para a bênção recebida, você glorifica quando é verdade absoluta. Eu repreendo todo inimigo, em o nome de Jesus, eu repreendo todo inimigo que tem cercado a tua vida, os teus sentimentos, porque ele lida na área da mente. Ele não pode entrar em ti, mas ele te perturba, e ele te ilude, ele te confunde, e eu estou amarrando e destruindo. E em o nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te envolva aqui nessa noite. E a igreja do Senhor Jesus prega algo que já foi desde o início determinado. Tem profecia da conclusão de Deus dessa primeira etapa da criação. A primeira etapa da criação começou em Gênesis, no relatório bíblico. Começou na palavra princípio, mas essa primeira parte vai se encerrar e falta muito pouco. 4.000 anos antes de Jesus, 2.000 anos depois de Jesus, estamos em 2026, um pouquinho mais de 2.000 anos, e essa primeira parte está para se encerrar. Todo o projeto teve problema no meio, teve interferência, teve rebelião, teve tentativa de destruir o projeto de Deus para que nascesse o Messias. O inimigo lutou, como dizemos na gíria, com unhas e dentes, para não deixar ter um remanescente da tribo de Judá para o Messias nascer. Tentou muito, não conseguiu. Jesus nasceu há cerca de 2.000 anos atrás. Quem pode glorificar? Não só isso, Jesus cresce, começa o ministério dele, cumpre a justiça, vai até a morte de cruz, que em vós haja o mesmo Espírito que houve em Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quem pode glorificar a Deus? E Jesus ressuscitando, ele venceu a morte. Nós ainda não, mas ele venceu. Mesmo Lázaro sendo ressurreto, ele morreu de novo. Jesus ressuscitou para a eternidade. É esse corpo que você vai ter. E então ele é o primeiro, ele é o princípio, ele é o primogênito da ressurreição da eternidade. Ele venceu, e eu acrescento,
não tem na Bíblia, o versículo é: eu venci o mundo, eu acrescento. E vós vencereis, se permanecerem, se continuarem crendo, se não afastarem da fé, se perseverarem até o fim, vocês também viverão eternamente. Se partirmos, seremos ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Você crê? Glorifica a Deus. E quando vem Jesus, essa palavra agora tem sentido. Porque quando o profeta Joel profetiza, Jesus não tinha nascido ainda. Mas ele profetiza sobre os últimos dias. E os últimos dias, na realidade, lá em Pentecostes começa um avivamento, mas a profecia de Joel, na sua totalidade, é para você e para mim. E coisas estarrecedoras estão acontecendo. E aí você vai ver que ele profetiza no capítulo 2 de Joel, que terremotos, a terra vai tremer. Você fala: ah, bispo, já houve muito terremoto. Então, continua nessa tua aí. Não é bem assim. Continua na tua aí, vai, porque na realidade são 10 virgens, 5 não vão ter azeite. Vai esmurecer no meio do caminho, pode acreditar. Eu já vi muita gente vir e muita gente ir embora. Eu já vi gente chega com tudo e vai embora com nada. Eu já vi crente que fica na dele e é fiel, e é leal, e não se abate, tem, não tem, consegue, não consegue, ele é o mesmo, glorifica a Deus. Olha para mim. Se for fazer um balanço, eu duvido, pode ser que dê, mas eu duvido que alguém sofreu mais do que eu aqui. Duvido. Se eu vou contar a minha história de decepção, de frustração, de subir no monte, orar, e tudo dizendo, vai vir a bênção e não veio. Já vi Deus fazer, já vi Deus não fazer e se calar. Nunca questionei, jamais questionei a Deus na minha vida. Deus já fez por mim o suficiente. Eu tenho que ajoelhar no milho e agradecer todo dia. Por quê? Porque eu tenho a vida eterna garantida. Essa vida aqui, vou ter, às vezes vou perder. Aqui é assim, vou ser traído, tem frustração, tem tudo. Às vezes vou orar e a coisa vai acontecer. Às vezes vou estar num momento difícil, mas nunca você vai me ver subir nesse púlpito de cabeça baixa, e você nunca vai me ver desanimado. Então o senhor interpreta o personagem? Não, eu não interpreto o personagem. Eu sou assim. Eu sei que não tem nada a ver Oi? Levanto cantando. Eu sei que não tem nada a ver. Ai, penso que Deus não está dando por causa disso. Não é nada disso, irmãos, é o mundo. Deus é pela bênção, Deus é pelo pão, Deus é pelo livramento e Deus é pela tua alegria. Deus não é pela tua tristeza. Isso é coisa tua. Aprendo a lutar. Eu tenho que ensinar meu neto toda vez que ele está comigo. Por quê? Porque o autista, ele não tem no lóbulo frontal, ele não consegue parar os pensamentos. Então ele pensa muitas vezes mais rápido do que uma pessoa atípica, porque ele é atípico. Então ele não discerne as coisas, ele não discerne sentimentos, se você está alegre, se você não está alegre, se você está triste, ele não discerne. Ele tem uma amplitude de pensamentos a 1000 por hora. Nós temos um freio, ele não tem. E aí eu tenho que, olha, isso é assim, você tem que observar como que funciona, porque você não compreende da maneira que os outros compreendem. Não é culpa, nem é doença, é um espectro. Agora, me desculpe, irmãos, tem alguém aqui, espiritualmente falando, que está no espectro, que não consegue entender que o mundo é mau, que o mundo jaz no maligno, que a nossa vida é luta, que desgraça, miséria.
liberaram a saidinha. O cara sai, mata as 2 filhas enforcadas, e ainda diz: matei as 2 para me vingar da minha mulher. E aí a justiça libera a saidinha, e aí é miséria. Você fala: como é que pode um pai? É o mundo. Agora prenderam um outro que, além de matar o filho, estuprou antes, menino de 5, 6 anos, sei lá quanto. Esse é o mundo. E às vezes você não tem espectro, pelo amor de Deus. Você não compreende que nós estamos numa terra que não é nossa. Nossa casa não é aqui não. Nós temos um outro, e está chegando a hora que vai se cumprir João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês: tenho que construir uma casa para você lá. Mas quer saber, se eu também for e construir, eu vou dizer para ele: tem lugar preparado para você lá. É vida eterna que estamos falando. E aí você fica nessa vida, e concentrado nessa vida, e perde a alegria. Irmãos, de onde vocês vieram? A não ser que tenha algum aqui, filho de algum magnata, que recebeu uma herança. Mas eu quero saber, quem aqui começou do zero? Levanta a mão aí, quem começou do zero? Levanta bem alto a mão. Do zero? Muito bem, você começou do zero, abaixa a mão. E se o mundo aí acontecer, o banco falir, Santander abriu o bico, uma economia onde temos 80% do Brasil está endividado e 50% inadimplente. No pior momento da Dilma era 72%, agora já está 80% de pessoas endividadas e 50% inadimplente. E o governo está gastando trilhões acima do teto. E você está esperando em quem? Espera em Deus. E o que está acontecendo? Está acontecendo que tudo está se cumprindo a olho nu. Porque eu pregava há muitos anos atrás, mas com tudo isso que está acontecendo agora, não tem mais dúvida. Jesus está voltando. Esse foi o glória a Deus. Quem quer ficar aqui? Quem quer ser das 5? Que vai lá comprar azeite, gente. Quem quer ser das 5 que já vem com reserva de azeite? Que glorifique a Deus. Mas talvez ainda tenha ilusão. Eu vou dizer uma coisa para o irmão: é injustiça o que fizeram contigo. Que eu não sei, não tem mais a empresa, não tem mais como cobrar. Eu sei lá. Mas poxa, o que é que o teu Jesus te prometeu? Aqui não tem como, mas eu te digo: você vai andar em ruas de ouro. Está escrito isso ou é força de expressão? Está escrito isso? A maior reserva hoje é ouro, gente. É ouro ou dólar, mas o ouro sempre fala mais alto. Diz que você vai andar em ruas de ouro. E aí, irmãos, o que vocês querem de Deus? Que Deus falou, trifalou, quadrifalou, 1 bilhão falou. Gente, desde Joel, olha lá o que está em Joel: a terra vai tremer. Vocês conhecem a Praia Grande aqui em São Paulo? A praia recuou quilômetros. Recuou, Praia Grande recuou quilômetros. Sabe o que é sinal de quê? Isso é sinal de tsunami. E se não acontecer? Não aconteceu, não aconteceu, ué. Só estou te falando. Praia Grande, a praia recuou quilômetros. Que eu saiba, vocês viram aí o terremoto que deu na Venezuela, não viram? E logo em seguida deu um terremoto na Colômbia, não viram? Tremeu Mato Grosso, não viram? Manaus, e aí? Tudo bem? Deixa eu pensar, porque, escute, começa a se apegar em Deus, começa a se apegar em Deus, começa a ajeitar as tuas coisas. Sabe quando Isaías chegou para o rei Ezequias, falou: prepara a tua casa que você vai morrer, Deus já pediu a tua vida. Ele virou para a parede, chorou, o profeta voltou, falou: Deus vai te dar 15 anos, 15 anos e nada mais do que isso. Presta atenção, nós temos pouco tempo, igreja.
Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Tem um que não quer. E eu tinha gente na minha família que falava: eu não quero a volta de Jesus, não. Eu quero viver ainda bastante. Viva, ué! Viva! Se apegue. Se apegue nesse mundo. Sabe o que é, bispo? Eu estou com possibilidade de ficar rico. Fique! Onde está teu coração? Um está nas ilusões, um está em vícios, outro está em prioridades. Eu te digo, teve um sujeito, Jesus conta a parábola, que falou: quer saber, eu vou destruir o que eu tenho, vou fazer um lugar maior, porque vou viver regaladamente. Não tem gente que joga na loteria? Tem crente que joga na loteria. Por que você quer ganhar na loteria? Você quer o quê? 5 bilhões? Tem certeza? E aí, está lá, vou construir um lugar maior, vou viver regaladamente. E a palavra é: louco, hoje vão pedir a tua alma. Irmãos, em o nome de Jesus, eu quero sair daqui transbordando no Espírito Santo de Deus. O que o senhor está falando? Vocês têm que continuar estudando, vocês têm que continuar trabalhando, mas qual é a prioridade da tua vida? Se o céu abrir hoje, nós vamos para a cama e de repente o céu abre. Você sobe? Deus é bonzinho. Você sobe? Ele disse assim: olha, a porta é estreita, o caminho é estreito, poucos há que encontrem. Muitos dirão: eu expulsei teu nome, preguei o teu evangelho, eu não te conheço. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, está claro para nós. Ontem teve um eclipse que foi visto na Europa. Aquele Daniel Lopes que eu entrevistei, ele foi lá e publicou, e houve um eclipse solar ontem, e dia 22 vai ter uma lua de sangue. Mas bispo, já aconteceu várias vezes, mas vai ter um momento que vai ser prenúncio de algo. Tudo bem, sabe o que a Bíblia diz? Os nossos avós já falavam. Vamos nessa, vamos indo. Sabe aquela historinha do menino e do lobo? Ele subia na montanha e dizia: lobo, lobo, lobo. Era mentira, né? Vinha toda a cidade. É mentira. E voltava. Ele fez 3 vezes. Na 4ª vez que ele gritou o lobo, era o lobo mesmo, mas ninguém foi. Vocês lembram dessa historinha? Ninguém foi. A igreja está clamando: gente, vamos sair da vida de pecado, vamos sair da blasfêmia, vamos sair do questionamento, não vamos questionar nada, vamos apenas glorificar a Deus. Se acontecer, você glorifica a Deus. Se não acontecer, você glorifica a Deus. Vocês vieram do zero, eu também, e Deus deu. Irmão, perdeu 3 dedos, pois Deus vai te dar de novo. Ou não? Deus pode? Mas eu perdi. Mas Ele pode? Ele faz de novo? Deus pode fazer de novo? Eu estou erguendo a minha mão sobre a vida de vocês. Deus pode restaurar. Deus pode realizar algo extraordinário. Então comece a glorificar a Deus. Falta pouco, gente. Quando Ele voltar, achará fé na terra? Pouca. A igreja do Senhor tem que viver um avivamento pessoal. Irmãos, eu não consigo levantar mal. Mas é o teu jeito, o meu jeito. Deixa eu falar para vocês, cada osso meu dói, cada junta minha dói. Eu tenho dor para dormir, dor para acordar, dor para andar. Tenho um coração que é bicúspide, não tem 3 pétalas igual de você. Havia uma válvula mitral, tem problema.
tive câncer. Só Deus sabe como é que eu faço o culto. Veja se eu reclamo. Veja se eu levanto. Minha esposa está do lado, o que eu vou fazer? Eu estou mal-humorado, ela que se dane. Não, eu não vou fazer você vivenciar o meu mau humor. Jesus não faria isso com a igreja. Aí eu estou com dor, não vou chegar para ele. Vida. Não. Irmãos, se afaste do negativo. Se afaste do negativo. Crente em Jesus, ele é positivo. Ele busca a felicidade. Leia o meu livro. O do senhor não, eu vou ler do Max Lucado. É um grande autor. Por que vai crer em mim, né? Leia o meu livro, porque eu tenho autoridade para escrever. Aí eu escrevi: felicidade, sou feliz em você. Não é possível. Não é possível. A cara do crente em Jesus tem que ser uma cara de quem é feliz, de quem crê, de quem confia. Vocês confiam em Deus? Quem confia em Deus? Você acha que o projeto dele é o quê? Que a prioridade dele é te fazer prosperar? Gente, preste atenção. Eu falei na campanha da Arca e falo agora: vocês vão alcançar a bênção financeira, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Internamente não vai mudar nada. Vocês vão continuar com falta, vocês vão continuar atender uma parte financeira, mas não vai ser isso que vai fazer você ser feliz. Estamos lutando por uma parte financeira, vocês vão alcançar, amém? Mas não pense que alcançando, aí você pode fazer um lugar maior para sua alma regalar. Que não é assim. O mundo jaz o maligno, o inimigo tem ódio de vocês, é demônio, muito demônio, para impedir, para perturbar. Então não são coisas que vocês vão alcançar que vão dar paz e alegria, gente. É só alcançar para você viver. Viver uma vida abençoada na mão do Senhor. Mas não pense que ganhei aquilo que eu estava buscando, agora não vou ter mais problema. Filhos, não vão ter mais problemas. Preste atenção, a vida é uma luta todo dia. O que você tem que se propor? Que eu grito para minha família: felicidade se busca. Acorda com dor, você fala: não, vou mudar. Deus é bom. Está chovendo, graças a Deus que está chovendo, vai ter semente frutificando. Está sol, graças a Deus pelo calor, posso usar uma camisetinha. Graças a Deus pela vida, graças a Deus pela salvação, graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus, em tudo dai graças. Mas você nem sabe como você vai pagar o dia de hoje. Eu luto, me esforço, não dá, negocio, começo de novo, mas Deus é comigo. E o mundo inteiro é contra mim, mas a palavra diz: se Ele é por nós, que lhe venga-lhe mundo. Todo mundo é contra, o mundo é contra, os parentes são contra, o sistema é contra, mas Deus é por mim. Será que a palavra desse púlpito tem transformado? Será? Será que vocês são humildes para saber que Deus está falando com vocês? Ou pode ser que é só o bispo mesmo, é coisa do bispo isso aí. O dia que eu subi nesse púlpito pré-meditado para falar para você individualmente, eu não subo mais no púlpito. Eu não quero nem saber da história de ninguém. Eu subo no púlpito para entregar a palavra que Ele me deu lá na minha casa. Olha, deu terremoto na Venezuela, deu terremoto na Colômbia, está para ter um terremoto estarrecedor na fenda de San André, que sai de São Francisco, desce até o Peru. Olha, está por um triz. Vocês olharam o Twitter do Trump? Vocês viram o que ele escreveu? Uma civilização será dizimada. Está no Twitter do Trump, que agora é X, né? Uma civilização será extirpada. O que ele quis dizer com isso? O Trump entrou no avião dele,
Saiu porque o avião tem duas portas na frente, uma desse lado, outra da comissaria, para entrar os alimentos. Ele entra, dá a volta e sai pela outra, entra no caminhão da comissaria, não fica no avião dele, porque tinha um rumor que o Irã ia atacar o avião presidencial. Pois ele entra por aqui, dá a volta e entra no caminhão da comissaria. Foi num avião mais simples. A imprensa americana está falando, olha, quase que certo que ele entrou neste outro avião. E aí, como queriam atentar contra ele, ele pôs assim: uma civilização será dizimada. E eu te digo, Jesus está às portas. Terremotos, maremotos, guerras, mas teve guerra o tempo todo. Pois é, mas não é mais uma guerra como era antigamente. Agora é assim, parece que a China está com o dedo assim, o Xi Jinping, o Trump está com o dedo assim, o botão é aqui. A Rússia está com o dedo assim, todo mundo, Israel está com o dedo assim, o primeiro que soltar, o que vai acontecer? Vai se cumprir o que está escrito na Bíblia. Primeiro vai exterminar 1/4 da terra. São 8 bilhões de habitantes, 2 bilhões serão exterminados. Depois ainda, 1/3, sobrará metade da população do mundo, segundo a Bíblia Sagrada. Isso está na iminência de acontecer. E o que nós vamos fazer? Eu não estou nem aí, eu vou para casa. O que foi, meu amor? Vão morrer. Mas pode ser, sabe o quê? Teoria da conspiração. Essas igrejas. Bom, pelo menos eu vou dormir hoje, tá? Porque esse púlpito vai pregar. Mas o senhor prega isso há quanto tempo? Não me interessa. Eu vou pregar. Jesus está voltando. E aí é terremoto aqui, porque as placas tectônicas da terra, elas têm uma fenda. Venezuela, Colômbia, meus amigos do céu, igreja do Deus vivo, cadê o avivamento? Cadê dobrar o joelho e buscar a Deus? Cadê a alegria do Senhor que é a nossa força? Cadê a linguagem de crente em Jesus? Cadê a glorificação? Eu digo assim, sejam cheios do Espírito Santo. Ah não, bispo, eu troco por 1 milhão na minha conta. Você quer 10 milhões na conta ou quer sair daqui cheio do Espírito Santo? Você pode falar só para alegrar. Você está falando de coração? Nós estávamos vendo o show vindo para cá, e eu falo para o povo no Ibirapuera, nós gastamos para fazer esse show 500 milhões de cruzeiros. Rapaz, 500 milhões, amor. Que absurdo. Era outra cédula. E eu falo assim, sabe quanto nós gastamos para fazer esse show? 500 milhões de cruzeiros. E a pessoa pagava 50 cruzeiros de ingresso. E começaram a criticar o Voz da Verdade, que cobrava para fazer o show. Cauê, 500 milhões a gente gastava, cobrava 50 reais para eles ajudarem, para não tirar a oferta, paga 50 reais, não é reais, cruzeiro. 500 milhões de cruzeiro gastamos para fazer o show, e cobrava ingresso de 50 cruzeiros, Marino. E o pessoal falava que a gente estava usando. Aí eu grito do microfone, se você pagar os 500 milhões, eu não cobro, só você pagar. Deixa eu falar para ti, há uma inversão de valores. O certo é errado, o errado é certo. E eu vou te dizer, com todas as palavras, igreja, sabe quem é? Uma vez, não me leve a mal, tá? Eu não estou falando para ninguém, tá? Eu estou pregando o evangelho. Eu pus um cavalo no Ibirapuera, para simbolizar Jesus no cavalo branco. O cavalo era ensinado, cavalo extraordinário, fantástico. O cara até empinou com o cavalo, lembra?
Mas num lançamento, eu fiz uma Jerusalém no meio de Ibirapuera. E entrou um jumentinho novo. E todo mundo falava, jumento empaca, jumento empaca. Mas o jumento era novo, Marino. O jumentinho entrou e não queria sair. Ele queria andar o tempo todo, não empacou. Sabe qual é o jumento que empaca? Jumento velho. Jumento que empaca é jumento velho. É crente velho. Crente que já escutou tudo. Crente que sabe tudo. Mas aí, quero ver. Quando eu estava na UTI, e os demônios, eu vou te matar. Aí eu quero ver. Quero ver se você clama ou não clama. Quero ver, quando eu levei minha filha para o hospital, que a bispa ficou um mês tirando o vidro do cabelo dela, e ela gritando de dor por 40 dias, que nem morfina tirava. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Mas Deus tem dado, né? Deus tem livrado. Deus tem abençoado. Você tem dormido. Você tem acordado. Ah, vamos para a igreja. Grito, venham no culto de quinta. Venham no culto. Por que eu grito para vir no culto de quinta? Porque tem que se encher do Espírito Santo só de domingo, não adianta. Tem que se encher. Tem que estar ligado. A qualquer momento. E eu vou correr para liberar vocês. A mesma passagem de Lucas, porque aqui Lucas está relatando uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus elogiou o templo eles elogiaram o templo para Jesus, e Jesus disse assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então eles perguntam duas perguntas, achando que era uma. Eles perguntam, quando será isso? De não ficar pedra sobre pedra. Eles não entenderam. Quando será isso que não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinal haverá da tua vinda? Aí eles fizeram duas perguntas. O que Jesus estava falando, aconteceu na época deles. Se Jesus é o ano zero, com 33 anos Jesus subiu ao céu. No ano 70, o general Tito de Roma entrou e destruiu o templo. Destruiu Jerusalém. E não ficou pedra sobre pedra. Era disso que Jesus estava falando. Mas eles fizeram uma segunda pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus começa a tecer. E eu vou correr, vocês leiam em casa. Está em Lucas 21, Mateus 24. A mesma coisa. Só que Mateus relata a visão dele. Lucas vai pesquisar com um monte de gente. Pesquisa com Paulo, pesquisa com Mateus, com João, e ele vai escrever a mesma passagem, bem pesquisada. E Jesus vai dando sinais. E desses sinais, que tudo está se cumprindo, ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, olhar para cima. Quem quer olhar para cima? Para de olhar para baixo. Quem quer olhar para cima? Quem quer olhar para o reino do Senhor? Vocês realmente pensam que Deus não conhece o sentimento do coração de vocês? Houve um questionamento na música da moça, a música Suede, acho que é o nome dela, canta, hoje não se prega a volta de Jesus, não se prega o céu, não se prega contra pecado. Eu acho que tem que cantar mesmo, igreja. Eu tenho me esforçado pelo menos para pregar contra o pecado, pregar a volta de Jesus, pelo menos tenho me esforçado. Mas tem que pregar mesmo. Precisa de uma voz maior. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Se prepare, igreja, para encontrar com o seu Senhor. Então começa a glorificar a igreja. Não é para ficar bravo comigo, é falar, pô, será que Deus não está usando o bispo para falar comigo? Pode ser que seja só eu na carne. Ou pode ser que Deus esteja falando contigo. Desperta tu que dormes. Cristo te esclarecerá. Quem quer se encher do Espírito Santo, fazer bastante azeite para a tua lamparina,
Aí, o bispo achou ruim da música. Lá, de outro ministério, eu gosto dele e tudo. Ele achou ruim da música. Não vou deixar cantar essa música. Porque ele se sentiu assim, na minha igreja prega. Mas não é isso, irmãos. Tem que pregar mesmo. Tem que falar mesmo. Precisa falar mais. Precisa falar mais. Jesus está voltando. Precisa falar contra o pecado, gente. Precisa falar contra o conformismo espiritual. Eu quero mais. Quem quer mais de Deus, pelo amor de Deus? Quem quer mais? Quem quer dons? Quem quer receber dons de Deus? Em Mateus 24, eu até vou ler alguma coisa, vou terminar. Em Mateus 24. Então, é a mesma passagem. E Jesus fala assim: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Vai ser um tipo de eclipse. Teve ontem na Espanha. O sol escurecerá, é um sinal. Já escureceu várias vezes, mas em um momento vai ser o da volta. O sol escurecerá. A lua não dará luz. Bom, no dia 22 agora, vai ter a lua de sangue. Que a terra entra na frente da luz do sol e a lua fica vermelha. E a Bíblia diz que a lua se transformará em sangue. 2 terremotos. E o Trump fugindo e dizendo: eu vou dizimar uma civilização. E aí você vê, o Irã mudou agora a governança para pessoas piores. E Israel está por um triz para não jogar uma bomba lá. Estados Unidos diz que vai dizimar. Outro dia, um senador lá, dos Estados Unidos, não sei, um deputado, colocou o rosto do Lula no corpo do Maduro. O negócio está feio. Crime organizado, pintando e bordando. O Brasil tomado. Inadimplência. Endividamento. Esta nação é do Senhor Jesus Cristo. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Milhares de crentes sendo mortos na Nigéria. Ninguém fala nada. Porque a Nigéria não tem ouro, né? Não tem diamante. Quem que vai ligar para a Nigéria, né, irmãos? Eles estão lá morrendo por não negar Jesus. Mas nós vamos orar pela Nigéria? Eu vou orar porque eu tenho que ganhar meu pão, né, bispo? A Nigéria está morrendo. Você está orando pela Nigéria? Orando para Deus ter misericórdia? Estão tudo morrendo lá. Por quê? Porque os muçulmanos de lá estão matando os cristãos. Você ouviu que algum país decidiu ir livrar? Não, não tem. Então o mundo jaz o maligno. E aí, ele fala assim em Mateus 24, 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará luz. As estrelas cairão do céu. Ou seja, você vai ver um monte de cometa. As potências do céu serão abaladas. Imagine, bomba rolando para tudo que é. Isso aqui é o relato. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, que ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Nós já estamos lá, igreja. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas. Está próximo o verão, está próximo o verão. Igualmente, quando vocês começarem a ver tudo isso, Jesus está às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. E ele diz: 2 estarão na cama, um será tirado, outro será levado. Ele está falando então, por exemplo, se aqui é noite, no Japão é dia. Quando ele vier, é um momento só. Em algum lugar do mundo é noite, no outro é dia. Então ele fala: 2 estão na cama, 2 estarão no campo. Opa, ali é dia. Um será tirado, outro levado.
duas estarão moendo, que era de madrugada. Ele está dizendo o seguinte: é uma aparição só. Esse mundo espiritual, o céu vai abrir, e o Senhor Jesus vai aparecer num cavalo branco, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele virá com poder e glória, e esse céu vai abrir, e ele vai dizer: vinde benditos, vinde benditos. Os que dormiram em Cristo ressuscitam, e nós transformados num piscar de olhos a encontrar com eles nas nuvens. E no final, no final, fique de pé. Irmãos, não é teoria da conspiração, é a volta de Jesus. Não sou eu, é todo o campo acadêmico, eclesiástico crê nessa década. Pode ser em 1, 2 anos, vocês vão ver a glória do Senhor se manifestar. Em Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra. Já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, é onde você vai morar. Isso aqui é espiritual. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Não, irmãos, eu não admito uma glorificação dessa. Eu não admito. Eu imagino Deus, irmãos. Você acha mesmo que Deus vai inclinar o ouvido para nós, se vocês falam assim: glória a Deus? Não, irmãos, Ele tem outra coisa para fazer. Você quer que Ele atente o ouvido para ti? Eu disse assim: vocês serão o povo dele, e Ele será o Deus de vocês. Não quer o diabo não, né? Sabe quem era senhor da vida de vocês? Era Satanás mesmo, o diabo. Quando o homem pecou, o diabo tem todo o direito sobre a humanidade. É Jesus que faz o projeto e tira você das garras do inimigo. E ao invés de você passar uma eternidade longe de Deus, onde Satanás governa, Deus faz um projeto para resgatar a tua vida e acabar e aniquilar com o Satanás e seus asseclas lá. Seus anjos decaídos vão para o lago de fogo. Ele te resgata e te põe dentro do reino eterno. Você tem uma eternidade para ser vivida. Uma eternidade sem angústia, sem tristeza, sem choro, sem morte, sem miséria. Glorifica a Deus, pelo amor de Deus. Deixa eu dormir em paz. Será que o que eu tenho pregado tem feito efeito na vida de vocês? Será que pelo menos você sai com o ouvido, ou sai com comichão? Ou você fala: puxa, se o bispo falou, Deus falou por ele, eu vou mudar. Quem quer mais de Deus? Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Disse para João: escreve, porque essa palavra é verdadeira e fiel. E disse-me: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, eu dou de graça da fonte da água da vida. Quem vencer, você tem que vencer você mesmo. Você é o canal de impedimento. A tua mente é o canal de impedimento. Você tem que lutar contra a tua mente. Acordar de manhã com dor, com câncer, eu
tenho Deus, eu vou levantar dessa cama, eu vou para a minha bênção, aconteça, não aconteça, eu glorificarei a Deus, porque em tudo eu darei graças ao meu Deus. Levanta as suas mãos, glorifica a Deus. Quem quer se encher do Espírito Santo aqui nessa noite? Eis que faço novas todas as coisas. Está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quiser, já disse o versículo, quem vencer herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho.